Olá, sou Francisco Bittencourt, Bita. Nós estamos dando início a mais um Liderando com Bita, um podcast com possibilidade de acesso ao vídeo via YouTube e Spotify. E o nosso convidado de hoje é o professor Luiz Eduardo Gasparetto. Sou Luiz Eduardo Gasparetto, tenho uma formação em propaganda, direito, é professor de gestão da Estácio de Sá, na FMU, na São Caetano e na São Camilo. É autor dos livros Consultoria Interna e Externa e Como Construir uma Equipe Fantástica. 2 programas no YouTube. Conversamos sobre gestão e gestão em 5 minutos. Gasparetto, é um prazer muito grande ter você aqui. O prazer é meu. Temos alguns diálogos facebookianos aí, de natureza Tá política. certo. Mas o que eu queria conversar com você nesses próximos 30 minutos seria exatamente que você compartilhasse conosco essa sua vasta experiência, principalmente no que diz respeito à liderança, que é o nosso foco, a gestão de equipes. E se houver espaço nos 30 minutos, eu queria uma abordagem sua sobre a liderança feminina, que é alguma coisa que acende o sinal amarelo. Então, eu queria deixá-la à vontade para nos trazer a sua percepção sobre o que está acontecendo com a liderança hoje, depois de pandemia, pós-pandemia e tudo mais. Ok, Bita, é um prazer poder falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é a liderança, né? Por que é importante? Porque o líder ele é o responsável por manter a empresa andando, caminhando, inovando, e infelizmente não é isso que está acontecendo hoje. Então, não é por causa da pandemia, porque já acontecia antes da pandemia. Nós temos hoje um problema muito sério, nós temos poucos líderes nas empresas. Nós temos muitos gestores, mas poucos líderes. O gestor e líder, algumas pessoas imaginam que seja sinônimo, não são. Gestor, ele obtém o seu resultado com foco principalmente no processo, melhoria do processo, enfim. Enquanto que o líder não, o líder ele tem um foco principal nas pessoas, porque ele sabe que são, no final, as pessoas que obtêm os resultados, né? Tem uma consultoria alemã chamada Kimball, que tem escritórios em vários países do mundo, que, numa pesquisa que eles fizeram, 63% do pessoal que respondeu à pesquisa, altos administradores, diretores de empresa, 63% deles disseram que tem carência de líderes, né, nas suas empresas. E 85%, o que é pior ainda, né, disseram que não vem o pessoal dele com competência para assumir essa função de liderança. Né? Então, nós estamos numa situação muito difícil, porque eu sempre divido os líderes em 3 categorias, né? Eu tenho eu imagino aqueles líderes que fazem com que as coisas aconteçam. Certo. Esse é o que as empresas querem. Eu tenho uma segunda categoria, que é aquele que observa as coisas que estão acontecendo, né? E eu tenho uma terceira categoria, que é aquele que nem sabe o que está acontecendo, né? Então, isso tem trazido uma série de problemas para as empresas, né? Eu vejo assim, a maioria dos líderes são nós temos problemas com líderes, né? Porque também as empresas parece que não estão muito preocupadas em desenvolverem liderança. Eles fazem muito treinamento, eu vejo muito treinamento de gestor, né? Aquela parte técnica, então, como planejar, como organizar, como controlar, etc. E aí, depois, no final, eles fazem uma palestrazinha de 1 hora sobre motivação, ou, né, sobre qualquer coisa assim. Então, agora os líderes, gestor e líder, eles precisam trabalhar juntos. Eu vejo a empresa, assim, fazendo uma figura como uma bicicleta. Então, a roda de trás seria o gestor, a roda da frente seria o líder, né? Então, a roda de trás faz o quê? Dá atração para a bicicleta, isto é, faz a empresa se movimentar.
O gestor é aquele que no dia a dia cuida de que a empresa faça exatamente aquilo que ela faz todos os dias. E faz bem feito, tem que fazer bem feito. O líder, que é a roda da frente, ele tem que dar o equilíbrio, né, e a direção para onde nós vamos. Perfeito. Então, uma roda sem a outra não funciona, a bicicleta não anda mesmo. Então, eles precisam trabalhar juntos. Mas, infelizmente, como eu disse, nós temos uma grande carência de líderes, né, nas empresas, e a gente está vendo aí como isso causa uma série de problemas. Tá? Agora, dentro dessa percepção sua, como é que nós podemos, dentro da realidade que nós estamos vivendo hoje, pós-pandemia, crise e uma série de outras variáveis que interferem na atuação das organizações e, consequentemente, das pessoas, qual seria o perfil da liderança mais adequado para suprir essas deficiências? Quer dizer, que características pesariam, que ingredientes Certo. pesariam Ok. na formação desses líderes? Dos líderes, né? Bem, eu acho o seguinte, são vários aspectos, mas tem aqueles que são, vamos dizer assim, mais importantes, evidentemente, né? Como eu disse, a parte técnica, imagina-se que o líder já tenha desenvolvido, isto é, planejamento, aquela coisa toda. Então, tem que ser algo voltado mais para pessoas realmente, porque esse é o foco do líder, né? Então, eu acho que a primeira coisa, importantíssima, é empatia, né? A empatia, porque ele vai lidar basicamente com pessoas, né, que são os seus liderados, e que, portanto, essa empatia é muito importante para que ele entenda o problema de cada um, né, para que ele viva o problema de cada um, para que ele compreenda por que as pessoas, seus liderados, estão se comportando de determinada maneira. Né? Tem aquela frase que diz assim, as pessoas às vezes dizem, mas não sei por que ele se comporta assim, não tem nenhum motivo para se comportar assim. Tem motivo, nós nos comportamos por causa de algum motivo. Né? Uhum. Então, eu acho que a empatia é fundamental. Outra coisa que eu vejo é que o líder tem que ser uma pessoa empreendedora. E o que significa isso? Ele tem que ser um sonhador, ele tem que estar sempre pensando no futuro, né? Ele tem sempre que estar imaginando como ele pode introduzir mudanças significativas na empresa que vão colaborar para o seu desenvolvimento, né? Então, ele é um sonhador, ele está sempre olhando lá para frente. Então, às vezes a pessoa diz, mas para ser empreendedor, eu preciso montar a minha empresa, né? Não, não é verdade. Você pode ser um empreendedor como colaborador de uma empresa, Uhum. trabalhando dentro da empresa. Então, não precisa realmente desenvolver a sua equipe, perdão, a Perfeito. sua empresa, né? Então, isso eu acho que é uma outra coisa muito importante. Eu acho que precisa também desenvolver a ideia, né? Aí eu não sei se é um treinamento, na verdade, mas desenvolver a ideia de que o líder tem autoridade. Isso significa o seguinte, diferente do gestor, que tem um poder, isto é, vem do cargo, né? O poder do Uhum. gestor vem Sem do dúvida. cargo que ele ocupa. Quando Isso. ele perde o cargo, ele perde o poder. O Uhum. líder não, o líder ele precisa desenvolver a sua autoridade, que vem de dentro, vem dele mesmo. Nem é necessário que ele tenha um cargo, né? Você sabe que um líder surge em diversos grupos, mesmo que ele não tenha nenhum Sem cargo. Então, eu dúvida. acho que esse é um outro aspecto bastante importante, tá certo? Então, outra coisa que eu acho que precisa ser desenvolvida também é a ideia de que o líder ele não precisa ser amigo de, de, de todo mundo, né? Isto é, eu acho que quando a pessoa chega numa posição de liderança, ele normalmente ele perde essa possibilidade de ter amigos dentro da equipe. Ele tem que tratar todos muito bem, com educação, enfim, mas ele não pode ter amigos, porque na medida em que ele vai ter amigos, ele pode eventualmente proteger um amigo, delegar uma tarefa para uma outra pessoa, uma tarefa mais complicada, uma tarefa mais interessante para o seu amigo, né? Então, eu acho que isso é muito importante também, essa parte de, de liderança. Né? Então, eu acho que essa parte de, de empatia, de empatia,
não criar esse vínculo de amizade com, né? Outra coisa que eu acho importante é mostrar também para o líder que ele não é ou não deve se preocupar com os processos, né? Ele tem que se preocupar com inovação, tá certo? Uhum. Com a inovação, porque a gente sabe muito bem que uma empresa ela só caminha através da inovação. E a inovação não está nas máquinas, dos equipamentos, da matéria-prima, nem nos veículos da empresa. A inovação só está em um lugar, na cabeça das pessoas, né? Então, é por isso que eu digo assim, olha, nada tem importância dentro da empresa a não ser as pessoas, tá certo? A não ser as pessoas. Antigamente, né, as empresas se preocupavam muito com o patrimônio, tá certo? Grandes prédios, né, instalações e Isso. tudo mais. Houve uma época que era assim, tanto que você tinha lá o superintendente do patrimônio, né? Uhum. É aquela pessoa que uma vez por ano ia verificar se você ainda continuava com aquela sua cadeira lá, que ele tinha, né? Ele tinha ali. Exatamente. E naquela época também, do superintendente de patrimônio, você tinha o chefe do DP, né? O chefe do DP era o cara que... Uhum. O DP normalmente era uma salinha lá no fundo da empresa, ou se fosse uma fábrica, no fundo da fábrica. Ele tinha um guichezinho, o horário de atendimento dele era o horário que você não podia ir lá, né? É, isso é outra coisa. E o superintendente do patrimônio. Hoje não. Hoje você tem o vice-presidente de recursos humanos, Exatamente. né? E eu diria assim, mais do que recursos humanos, hoje algumas empresas usam até a expressão talentos humanos. Isso. E aí você tem o subchefe do subsetor do patrimônio. Uhum. Então, aí a gente percebe a mudança que está acontecendo, que já aconteceu, está acontecendo das empresas, valorizando muito o trabalho do líder, a liderança Exatamente. realmente, né? Agora, eu teria uma questão, essa abordagem sua é interessante, você falou em desceu os níveis, né? Lembramos do Jerobal Pascoal, chefe do pessoal, aquele que paga o turno. DP. É. Agora, hoje o líder convive com profissionais, a realidade que se nos apresenta é essa, a gente vê nas salas de aula, vê nas empresas, pessoas mais conectadas, pessoas mais, não diria autossuficientes, mas mais informadas sobre Uhum. direitos, deveres. Qual seria o caminho que a liderança contemporânea deveria usar para poder, além das qualidades que você apresentou, como empatia, empreendedorismo, ligado nas pessoas, qual seria, digamos assim, o foco importante também para o exercício dessa liderança? Então, Bita, eu acho o seguinte, hoje você levantou uma questão muito interessante, né? Porque hoje nós temos nas empresas a chamada geração Y, Uhum. né? Aquele pessoal jovem que tem características totalmente diferentes do que nós, né? Do que nós, eu não sei você, porque você é jovem, mas eu totalmente diferente do que eu era, né? Quando Tá eu era, certo. quando eu era, eu trabalhava numa empresa, entende? Então, hoje esse pessoal é um pessoal, como você disse, muito conectado, é um pessoal que tem informações a todo momento, né? Hoje, quando você entra no Google, você tem o que você quiser saber, você tem lá no Sem Google, dúvida, o né? Google nos ajuda. É um pessoal extremamente ansioso. Uhum. Também eu acho que o Google é responsável por isso, porque quando você faz uma pergunta, você quer uma resposta imediata, e o Sem Google te dá dúvida. uma resposta em 0,00 segundos. Então, essa é uma outra característica. E eu acho que é importante também que é uma geração que não aceita o chefe pelo chefe. Quer dizer, é o poder, né? É o cargo. Então, eu não vou respeitar o meu chefe só porque ele tem um cargo de chefe. Eu vou respeitá-lo porque ele tem autoridade, ele me dá chance de desenvolvimento, ele me ensina coisas, me escuta, me dá tarefas importantes para fazer, aí eu respeito, mas só pelo fato de ser chefe, não. Então, Uhum. eu acho que hoje os gestores, de maneira geral, né,
tanto o gestor quanto os líderes, eles têm que compreender as características dessa geração que aí está. Então, não é mais como nós fazíamos antigamente. O chefe mandava e a gente obedecia. Hoje Obedecia, não é isso aí. assim, né? Então, está mudando muito. Eu estava pensando outro dia até a mudança na própria linguagem, né? Uhum. Qualquer é que, É você é verdade. VC, não é verdade? Houve toda uma Então, hoje alteração nesse aspecto. é Isso toda aí. uma alteração. Então, eu acho que ele tem que, é importante se adaptar a isso. O que a gente Uhum. percebe são gestores que resistem a isso, né? Acham que a coisa não deveria ser dessa maneira, mas ela é dessa maneira. Então, ou eu vou junto, ou eu fico de fora. Não tem jeito, Sem né? dúvida. Agora, nesse contexto, começam a pontificar as lideranças femininas. Uhum, Hoje a gente ouve, a mulher tem que estar no lugar que ela quer, aquela coisa. E a gente sabe é, que nas organizações não é sempre assim. Como é que uhum. você vê essa evolução, digamos, esse crescimento da liderança feminina? Então, eu vejo de maneira muito positiva, porque você tem razão quando diz que as empresas parece que ainda não estão muito dispostas a aceitar isso. Mas aqui entre nós, Bita, em termos de trabalho, eu acho que a mulher ela é muito melhor que o homem. Sem dúvida nenhuma. Exatamente se estiverem na mesma formação, a mesma experiência. Isso. Por quê? Porque a mulher tem uma coisa que o homem não tem, que é a intuição, Uhum. né? O homem é muito focado, preto no e branco, 1 mais 1, 2. Então, quando o homem vê um problema, ele olha não olha o quadro todo, né? Ele olha apenas pedaços do problema e vai tentando resolver por pedaços. A mulher não, ela olha o conjunto primeiro, depois é que ela vai para verificar a solução. Então, a intuição é uma característica muito forte da mulher, né? Eu até brinco às vezes, que eu digo assim, a mulher pode trair o homem quantas vezes ela quiser, que ele não vai perceber, a não ser que ela queira. Agora, o homem, quando dá a primeira pulada de cerca, só pelo jeito que ele entra em casa, ela já sabe que tem alguma coisa, né? Uhum. Então, a mulher tem muito mais sentido de prever os eventuais acontecimentos, né? Porque a Isso. mulher tem uma coisa, quando ela faz o planejamento, ela usa a expressão "e se", né? Uhum. Eu quero dizer o seguinte, o casal vai viajar para Teresina, no Piauí, né? Uma cidade extremamente quente. O marido vê a mulher ali fazendo a mala, colocando na mala um casaquinho de lã, manga comprida e tal. E ele diz, mas nós vamos para Teresina, lá é muito quente, né? E ela diz, não, mas e se, né? E se, Sem e se dúvida. esfriar, e se chover e tudo mais, né? Então, é assim, é o e se. A mulher vai viajar durante 3 dias, ela leva 6, 7 calcinhas, É né? verdade. Porque esse. Agora, o Esse, homem não, vai viajar 3 dias, ele leva 3 cuecas, sendo que uma já vai no corpo, né? é verdade. É verdade. Então, eu acho que a mulher, como você disse, está ocupando o lugar dela mesmo, que ela merece, eu acho que merece. Eu já fui subordinado a uma executiva, né, um período da minha carreira, e eu achei ótimo, eu achei muito bom. Agora, tem alguns que não aceitam esse tipo de coisa, Uhum. né? Eu tenho um amigo que pediu uma demissão de uma Não. empresa porque ele não aceitavam a chefia de uma mulher, que eu acho uma bobagem muito grande. Tá? Gaspareto, deixa eu dizer, o nosso tempo está se concluindo. Eu Pois tenho não. um outro tema que eu gostaria imensamente de explorar com você, que tem Aham, muito a ver com a nossa atividade, que é o desenvolvimento de carreira, certo. certo? Quer dizer, ela Uhum. faz parte da nossa vida acadêmica, faz parte da nossa vida com consultoria. E eu gostaria de ter uma outra entrevista, marcar um outro horário, para que a gente pudesse abordar com mais cuidado, com mais Lógico, detalhismo, especificamente na carreira. verdade, eu acho que merece Lógico. um destaque. Eu gostei muito de conversar com você, Que porque bom, eu Vitor, vi eu muita também gostei. afinidade com o meu pensamento, né? Aham, Ou seja, as nossas histórias se cruzam em alguns caminhos. Eu é agradeço verdade. muito a você a participação, Eu que ok? agradeço. E vamos marcar Ok, essa segunda data.
Perfeito? Será um prazer. Eu estou sempre à disposição. Agradeço muito pela oportunidade. Um abraço para você. Muito obrigado. Bom, estamos concluindo o nosso podcast Liderando com Bita, com o professor Luiz Antônio Gasparetto, que, como viram, provavelmente, seguramente voltará conosco para conversar sobre desenvolvimento de carreira e outros aspectos periféricos no assunto. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no YouTube e no Spotify. E até uma próxima oportunidade. Obrigado.